Oi, sobrinha, oi, sobrinho. Tá no ar o programa que vai transformar histórias de empreendedorismo em inspiração e diversão. No episódio de hoje, vamos receber dois empreendedores que têm histórias inspiradoras. Um deles começou entregando panfleto e hoje comanda uma gigante do agronegócio. E o outro criou uma empresa de limpeza de academia e também é músico. Direto do Estúdio B do Agora Hub da Vila Mascote, tá começando mais um Negócios à Parte com Rafael Oliver. Boa, tio, obrigado. Tudo bem com você? Tudo jóia? E você? Tudo certo. Maravilha. Pedro Miguel, Luca Cabilho da Legends, tudo bem com vocês? Tudo bem, e aí você, Rafa? Tudo certo. E aí, tio, as vendas do Nhoque como é que estão? Boas? Caminhando, graças a Deus. Tio, vamos começar? Quem Vamos que vem lá. aí agora, hein? Olha, ele entende de exportação, comércio internacional e está à frente de uma das empresas que mais crescem no setor agrícola. Com vocês, o fundador da BT Agro, Samuel Cristóvão. Boa, bem-vindo, Samuel, tudo Obrigado, bem? tudo é que tá? ótimo. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. A gente tem o barbeiro em comum, né? O Marcelo Lemes, da Lemes Barbearia. Grande Marcelo. Inclusive, ele falou de você. Aqui, muita gente vai lá no Lemes. O nosso diretor, o Robson, também corta lá. Marcão foi uma vez, adorou. Luca Cabilho também. Quem mais? Pedrão? Pedrão, né? Pedrão Já- corta meus com filhos são. a concorrência. Samuel, obrigado novamente. Vamos começar, então, contextualizando. Samuel, ele é CEO, né, e criador da BT Agro, que é uma empresa de agronegócio. Sim. Então, basicamente, você faz a ponte entre os produtores de grandes produtos do campo até os mercados e indústrias, é isso? Exatamente. BT Agro, o nome BT Agro, o B é de broker, o T é de trade. Broker nada mais é que corretagem. Então, quando existe uma intermediação, o contrato é feito e a gente ganha uma comissão sobre isso. E o trade é uma comercialização. É quando nós compramos uma commodity, vendemos, isso pode ser no mercado nacional ou internacional. Isso é o trade. Por isso que o nome BT Agro. Legal. A gente está vendo aí um cenário político bem instável, né, nos últimos dias. Queria saber, isso te afeta de alguma forma? Afeta a empresa? Afeta um pouco o mercado agrícola, eu vejo como oportunidade, mas tem que esperar um pouquinho o que vai acontecer com essas taxações do Trump. A gente acredita que alguns mercados vão ter que se adaptar, então o destino pode ser que mude. Eu acho que quem vai sofrer mais no começo é os próprios americanos, vai inflacionar o preço para eles. Já estão Mas sofrendo bastante, né? Já começou. Mas assim, para o nosso mercado, nossos parceiros, as indústrias que a gente trabalha, os nossos franqueados, por enquanto a gente está até se beneficiando de algumas situações, assim, não é algo que vai prejudicar. Legal. Você sempre quis trabalhar com isso? Como é que foi o começo aí da sua trajetória? A gente vai se formando, né? Você me contou um pouco da sua também, acho que a gente vai adaptando, mas eu percebi que esse mercado era algo apaixonante para mim no meu primeiro estágio, assim, lá atrás. Tô falando de mais Qual empresa que foi? de 20 Você anos. lembra? Sim, chamava Aboissa Aboissa. Commodities Brokers. Foi minha escola, quase 7 anos lá. Tava fazendo faculdade de administração com ênfase em comércio exterior, comecei a estagiar. E aquele programa de estágio, trainee, efetivação. Eu lembro que eu entrei numa unidade que chamava Negócios Internacionais. Ali eu já me apaixonei, porque viajava bastante. Quem não quer, Pô. jovenzinho, tá viajando, né? Conhecia vários estados do Brasil a trabalho, culturas, conheci outros países também. Isso aí já foi cativante por si só. Somado isso a projeções de ganhar dinheiro, acho que foi fazendo eu gostar do Legal. negócio. E você sempre morou aqui na Vila Mascote ou não? Não, eu tô aqui acho que há uns 7 anos, talvez um pouco mais. Gosta do bairro? Amo, O que você mais gosta aqui? Cara, a logística. Menos de 10 minutos você tá no aeroporto de Congonhas, Sim. em 20 minutos você atravessa para a Zona Norte, em 10, 15 minutos você tá na Berrine, em Muita centros... gente fala isso, né? Logística, praticidade, tio do nhoque, tem muita coisa boa Tio do aqui nhoque, no bairro, né? As padarias, né? Sim. Cara, uma padaria é melhor que a outra, é impressionante isso. 3, assim, logo na sequência, uma depois da Nossa, outra. né? uma é ótima, a outra é melhor ainda. Bacana. Então, você falou também que você chegou a trabalhar na Nextel, é isso?
Essa experiência da Nextel, na verdade foi assim, eu saí da Aboíça, essa escola que eu comentei agora, porque meus pais montaram um dealer da Nextel, Tá. que funcionava parecido com uma franquia em questão de suporte, treinamento, processos. E aí eu fui trabalhar com eles, ali eu fiquei alguns anos, foi uma experiência com telecom. Quando eu saí de comércio exterior para trabalhar com Nextel, aqueles radinhos da época, né? Não é todo mundo que vai conhecer, Aham. sumiu esse rádio, mas na época foi uma experiência interessante e foi quando começou essa veia empreendedora, assim, de senso de urgência, de ou vende ou não ganha dinheiro, foi uma experiência super nova ali, né? Legal. Eu tava vendo a sua biografia, eu sei que antes disso você também começou panfletando. Como é que foi essa experiência? O que que você aprendeu com isso? Tá, se for falar sobre a biografia mesmo, né? Com 15 anos, meus pais sempre foram do comercial. Meu pai vendia material de construção, e na época eu também já. Mas eu não trabalhava, só ia com ele visitar os materiais de construção para tentar vender as- os produtos ali. E a minha mãe vendia plano de saúde. E a empresa dela, às vezes, contratava molecada para panfletar, para divulgar. Tá. E era um trabalho que eu tinha, assim, esporádico, de panfletar. Então, dos 15 aos 17, que eu fazia era panfletar e tentar vender videogame. Comprar e Legal. vender videogame. Isso foi no shopping já ou não? Não, shopping foi depois. Foi numa loja de roupa, uma marca. Acho que deve existir ainda, TNG. Acho que existe, TNG né? existe. Que é a abreviação de teenager, é isso? Não sei, bom ponto, hein? Acho que sim. Eu tenho essa impressão. É. No shopping o pessoal diz que é muito difícil, né? Eu trabalho muitas horas, não tem folga. Como é que foi na sua época lá na TNG? Eu acho uma experiência. Foi rico pra mim, porque exatamente o que você falou. Trabalha muitas vezes de domingo a domingo, uma folga no máximo na semana. Não pode sentar, tem que ficar em pé. Eu lembro o dia assim, Natal, tá trabalhando. Véspera de Ano Novo, tá trabalhando. Mas o que eu acho legal dessa experiência? É que tudo depois fica mais fácil. Quando você começa no mais difícil, assim, qualquer coisa você valoriza depois. Que nem eu valorizava poder trabalhar sentado, poder trabalhar no computador. Então, acho que foi rico. Sem contar a experiência de atender público, de ter que Isso te ajudou no passeio dialogar. profissional que você é hoje? Com certeza, tudo forma, né? Eu sou grato a. Até entregar panfleto ajudou, vender videogame ajudou, Aham. a trabalhar em shopping como vendedor, muito também. Tanto que foi o que ajudou também a ter um dinheirinho ali pra começar a faculdade, pra começar a estudar. Legal. Pedrão, tem uma aí boa? Então, Samuel, eu gostaria de saber o que vocês fazem de diferente em relação ao suporte e aos franqueados. Show. Contar um pouquinho desse suporte, essa pergunta é legal. Já falando da BT Agro, né? Que a empresa atual. O grande diferencial que a gente entrega para os franqueados, para mim, é o acompanhamento e a riqueza de informação. O que eu chamo de acompanhamento? A gente tem um departamento que chama suporte/mesa de negócios, que todas as semanas fazem de 1 a 2 reuniões com todos os franqueados. Então, 1, 2 horas dedicadas para conversar do que foi feito, o que foi trabalhado, quais são as oportunidades levantadas, o que precisa corrigir, o que precisa melhorar nos indicadores. A gente bate muito na tecla dos KPIs, todos os indicadores de sucesso do negócio. E esse departamento centraliza todas as informações de preço, de oportunidades, que esse acaba sendo o diferencial da BT Agro. Centralizar tanta informação de negócios num único lugar, numa única mesa de negócios, um único CRM, e poder dividir isso para os franqueados de uma forma resumida. Quando eles levam essa informação para o mercado, né, para as indústrias, para os produtores, acaba sendo o diferencial. Saber se o preço vai subir ou baixar, qual foi o preço praticado. No final, quem quer fechar negócio, quem quer fechar contrato, precisa dessas informações. Aí que tem sido o sucesso da BT Agro, está sendo exatamente nesse ponto. Não, você acha que isso então entrega o resultado que vocês esperam, fazendo essa... Esse suporte? É. Acho que é trabalho, não tem mágica, Pedro. Porque, em geral, as franquias falam muito que não tem suporte. Algumas franquias falam, né, que depois que você fechou, não tem o suporte, que é muito Verdade. importante, você não ficar na dúvida do Verdade. desenvolvimento do negócio, né? Esse é um ponto de atenção para quem pretende investir em qualquer franquia, né? Seja qualquer segmento, o suporte, o atendimento. Mas aí é o ponto principal nosso. Esse departamento que eu comentei de suporte à mesa de negócio, eles ganham uma comissão por cada contrato que o franqueado fecha também. Então eles têm muito interesse
Sim, que o fechado. franqueado se desenvolva e ganhe dinheiro. Aí acaba sendo o nosso case. Eu estava comentando que não tem muita mágica, isso porque é trabalho, né? É estar presente, é estar ligando. Hoje está sendo muito bom. Para continuar dessa forma, a gente tem que estar trabalhando constantemente. É, é isso que eu vejo, não só da BT Agro, mas qualquer outra franqueadora, né? Samuel, eu queria entender um pouco mais desse processo aí que a BT Agro faz, até para também para o pessoal entender mais. Por exemplo, café é um dos grandes produtos, certo? Que vocês trabalham. Da onde que você, se puder dar um exemplo para a gente, da onde que você vai buscar o café? Quem que faz essa negociação e para onde que o café vai? Tá. Café é um dos, não é o principal, talvez é um dos menores produtos ali, Oliver. Café, no Brasil, o que acontece é que as oportunidades são restritas. Apesar do Brasil ser um grande produtor, é um mercado muito fechado e hoje a gente está dentro de mercados maiores em questão de volumes e financeiro. Vou dar um exemplo, o óleo de palma. Poucas pessoas conhecem óleo de palma, não sei se já ouviu falar desse. Já sim. Conhece? Mas é o óleo mais comercializado do mundo. Só desse óleo, a BT Agro tem acesso a 15, 20 mil toneladas todos os meses para comercializar. Tá. Então, isso versus o que dão de café para se comercializar é muito maior, tanto na questão financeira quanto de volume. E aí é mais inteligente a gente focar no que dá para ganhar mais dinheiro. Mas você perguntou assim, a maneira que a gente faz, né, esse contato com os produtores. Hoje, com a internet, facilitou muito. Então, existe a prospecção via internet, de ligar e perguntar, olha, você tem alguma commodity para vender? Eu posso buscar compradores para você? Imagina um negócio muito similar ao nosso, é uma imobiliária. Você está prospectando quem quer vender imóvel e quem quer comprar. Você intermedia isso e ganha uma comissão. O nosso é igual. Legal. A gente prospecta quem tem para vender, quem quer comprar. Isso pode acontecer numa transação nacional ou internacional. Então, assim, de forma bem didática e prática, é assim que nós fazemos. Uma facilidade maior que existe na BT Agro, que é legal comentar, para quem tá escutando e querendo nos conhecer, é que a BT Agro fez essa analogia com uma imobiliária. Imagina uma imobiliária que já tem muitos imóveis para vender. Esse é o cenário da BT Agro. A gente já desenvolveu muitos fornecedores, sejam produtores de soja, milho, café, como você citou, algodão e óleos vegetais. Então, dentro da BT Agro já tem desenvolvido muitos vendedores. O desafio está em criar relacionamento com compradores. E é interessante contar que Qualquer um pode ser, pode ser franqueado. Teoricamente, qualquer um que tenha disposição e apetite comercial e tenha resiliência, né? Tá. Porque até os compradores das commodities, a gente já tem isso mapeado. Possíveis compradores. A gente entrega para os franqueados acesso ao nosso estoque de produtos e quem são os fornecedores e já entrega também quem compra. O trabalho do franqueado é criar o relacionamento. Às vezes, quando eu conto assim, parece simples, mas não é tão simples, porque criar o relacionamento exige muita resiliência. Uhum. Então, exemplo, toda quarta-feira você liga para um possível comprador. Pode ser uma indústria, uma fábrica de chocolate, uma fábrica de sorvete, uma trader em Amsterdã. Só que aí o cara tá fechado para você. Você vai ligar de novo para ele quarta-feira que vem, na outra, até conseguir buscar uma oportunidade. E alguns não têm muita persistência nisso, porque ficar ouvindo não, ficar fechado, você tem que se desenvolver e ter jogo de cintura. Então, assim, é para todos? Acho que não. Acho que é para um perfil de pessoas que tem um psicológico para aguentar isso, que tem apetite comercial, facilidade de criar relacionamento. Uhum. Acho que não é para todos, é para alguns Certo. perfis. Chamar o nosso integrante mais fofo aqui do elenco, Tio do Nhoque. Ô Samuel, Vai e lá, o tio. contrário, você já conquistou também clientes que ligam para você buscando comprar, com certeza. Ah, sim, é muito comum isso. Legal. Diariamente chega através do site mais empresas de fora, principalmente da Ásia, buscando as commodities aqui do Brasil. E aí é uma questão de filtrar o que ali é especulação, o que é Entendi. empresas sérias, mas isso faz parte do nosso cotidiano, as empresas ligarem buscando commodities. Você comentou, só para complementar, você comentou a respeito de você desenvolver um bom esquema de amizade, comercial, etc. Como que você lida com a concorrência?
É muito feroz, é mais ou menos, porque o mercado agro é super competitivo no geral, né? Sim, é bem competitivo, é um mercado duro. Mas o que acontece? A BT Agro franqueou de uma forma. Foi a primeira empresa a franquear corretores de commodities agrícolas e trades. Não teve outra empresa que franqueou antes da gente. E a nossa franquia, qual que era a ideia? Ter franqueados regionais que conhecem a cultura local. Tá. Exemplo, o cara vai negociar em Tocantins, o franqueado é de lá. Porque essa negociação, cada estado, cada país tem peculiaridades na negociação. A Sim. cultura do mineiro não é igual à cultura do curitibano, não é igual ao carioca, ao nordestino, cada um tem peculiaridades. Mas como o nosso franqueado ele é daquele estado, daquela região, ele tem uma vantagem de conhecer ali a forma de se comunicar, de criar o relacionamento, às vezes até de ter network. Exemplo, eu tô aqui através de network, né, do nosso barbeiro em comum. Claro. Mas aí o franqueado tem um network também que possa colaborar. Entendi. Então, isso deixa a gente bem forte em relação à concorrência. E a concorrência, muitas vezes, também, ela é formada por funcionários CLTs. E o nosso franqueado ele é empresário. Aí Entendi. muda um pouco o jogo também, porque o empresário, ao meu ver, assim, ele não tem hora para trabalhar, ele precisa daquilo, ele tem já um senso de urgência muito mais apurado. Quando ele encontra com a concorrência, o cliente sente essa diferença, né? Sim. Na hora de um pós-venda, de resolver um problema, de passar informação. Então, eu vejo assim, só essas vantagens estruturais perante a concorrência já é muito interessante. Samuel, você teve experiência em várias outras empresas. Quando você abriu a BT Agro, foi a partir de problemas que você teve anteriormente, algumas dores ou algum outro motivo? Foi exatamente isso. Foi para resolver algumas dores e também potencializar crescimento. Quais dores que eu via no mercado de outros empresários? E acontece em muitos segmentos, talvez quem estiver nos ouvindo vai se identificar com isso. O empresário investia em treinamento, salário, viagens, informações do mercado para os operadores, os funcionários poderem comercializar as commodities. Só que esse funcionário muitas vezes era assediado por grandes players do mercado, ia trabalhar em outra trade, em outra corretora, ou até abrir a dele pequena, ele não entende que junto ele é mais forte, aí ele se divide e fica pequenininho, isolado, e acaba levando essa informação. Muitos mercados têm essa dor. Quando eu identifiquei que o arranjo de contrato de franquia resolvia esse tema de não compete, essa cláusula, porque você não consegue aplicar essa cláusula num contrato CLT, PJ ou de representante. Mas como franquia você consegue. Vou dar um exemplo. Você comprou uma franquia do Habib's. Eles vão te ensinar a trabalhar com cozinha industrial. Se você romper com eles, você pode ter outros negócios, mas não concorrer com eles na cozinha industrial, comida árabe. Uhum. E esse termo é respeitado no mundo inteiro. Então eu encontrei ali um arranjo jurídico que caberia para resolver essa dor no Brasil e no mundo, pensando já no negócio global. Outra questão era a barreira cultural, que eu conversei com o tio do Nhoque. Então muitas vezes eu me vi, um exemplo, tendo que ir para a Espanha prospectar fornecedores, tendo que passar a barreira de ser um latino negociando na Europa, barreira cultural, barreira da língua, barreira de hábitos. E o que eu imaginei é o seguinte: imagina um franqueado que seja espanhol prospectando fornecedores espanhóis. Ele tem muito mais capacidade de ganhar os centavos que é necessário, de procurar em lugares que a gente não conhece, tem uma competitividade muito maior. Sim. E deu esse exemplo internacional, mas existe isso aqui no Brasil também. Então, eu via os empresários negociando de uma mesa de negócios em São Paulo, tendo que viajar constantemente para o Mato Grosso do Sul, fora Brasil. Só que assim, a presença dele não era sempre lá. E quando ele estava viajando, ele tinha a barreira cultural. O franqueado regional já estava presente ali. Para criar relacionamento, para cercar bem, é muito mais fácil. Então tinha essa dor jurídica resolvida da não compete, a barreira cultural, e o terceiro e último ponto que eu até comentei aqui também é a questão do perfil. Quando você lida com funcionários CLTs, PJ, seja o que for,
você tem uma limitação ali de postura. Quando você está com uma mão de obra que é empresário, é um comprometimento muito maior. Ele tem energia própria, ele tem mais ambição, ele quer ir mais longe. Então você consegue alcançar mais espaços. Porém, o empresário, ele custa mais. Por isso que o desenho de franquia cabia também. Aí nossos franqueados, eles são majoritários do negócio. Porque eles ganham de 60%, 70% até 80% de tudo que a gente faz. E a matriz BT Agro acaba sendo a minoritária, porém de vários franqueados, o que compensa financeiramente. Certo. Mas o franqueado ser majoritário faz com que ele não queira sair do negócio, porque ele está ganhando a maior parte, dá o senso de justiça, ele tem todo o apoio, acesso a tudo, mas ele ganha a maior parte. Ficou saudável para todo mundo. Legal. E o mais interessante é assim, quando a gente pesquisou, não tinha ninguém fazendo isso no mercado, né? E no mundo inteiro a gente não encontrou ninguém. Então, assim, ser o pioneiro fez muita diferença também. Claro. Quando começarem, a gente já vai estar muito estruturado, né? Legal. Você estava falando da barreira regional, cultural. Quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou nesse quesito? Dificuldades. Assim, tem uma adaptação que o departamento de suporte precisa ter diariamente com os franqueados, que é lidar com perfis muito diferentes de empresários. Então, aquela questão assim, alguns são mais... Você pode ser mais direto na hora de dar um feedback, de falar o que ele precisa fazer. Outros você precisa acolher, falar com mais calma. E acredito que isso tem a ver com culturas. Sim. A gente tem alguns funcionários que são estrangeiros. Tem um analista nosso do suporte que ele é argentino, por exemplo. E a gente Mas vê... ele é gente boa. Apesar de ser argentino, né? Então, mas ele teve algumas barreiras. Então, as dificuldades que eu vejo é nessa tratativa, porque são seres humanos. Isso vai acontecer em qualquer empresa que tenha muitas pessoas, e principalmente pessoas de culturas muito distintas. Sim. Samuel estava aqui falando que ele começou entregando panfleto. A gente tem um quadro hoje novo no programa, que inclusive uma das perguntas é sobre panfleto. É nosso quadro respondendo perguntas dos espectadores com ela, Paloma Pávio Curto. Com você. O que você acha de investir em morango do amor? Querida, o único morango que durou foi o morango do Nordeste. Semana que vem, essa palhaçada acaba. Quando é a hora certa de contratar um funcionário? Quando você tá quase tendo um colapso, tentando fazer tudo sozinho. Se você já tá chorando, tá atrasado. Devo registrar minha empresa como MEI logo no início? Não. Espera o fiscal da Receita Federal bater na sua porta. É melhor investir em redes sociais ou em panfletos impressos. E você vai pagar esses panfletos com cruzeiros ou cruzados reais? O que eu devo fazer quando parentes pedem desconto? Aprenda o poder de dizer não e também o poder do nem f***. Como saber se meu produto tem futuro ou é só uma ideia ruim? Testa. Se só sua mãe está comprando, talvez seja afeto e não demanda de mercado. É errado cobrar pela consulta inicial? Errado é colocar ketchup na pizza. Como responder quando alguém fala que meu concorrente é mais barato? Diga que miojo também é mais barato que um jantar de verdade. E ninguém serve isso num casamento. Estamos de volta. Muito obrigado, Paloma. Um pouco grossa, né, essa Paloma? Muito bom, muito Ela bom. vai ter problema com RH, né, tio? Vai, com certeza. Que é isso. Lembrando que as opiniões da Paloma não refletem as opiniões desse programa. E a Paloma estava falando de panfleto lá. Você ainda usa panfleto? Hoje é só redes sociais mesmo? Passou essa fase, né? Como é que você usa alguma estratégia, faz esse impulsionamento? Você está presente nas redes? Como é que é sua relação com isso? Nas redes sociais, a gente divulga, sim, algumas situações do nosso negócio, a gente divulga a oportunidade de franquia que nós temos, mas o dia a dia de comercializar commodities agrícolas, não cabe ainda a rede social. E eu acho isso interessante, porque tudo está indo para a internet, mas alguns negócios vão precisar de relacionamento, de mais proximidade, de visita, e um deles é o agronegócio. Legal. Tio do Nhoque, vai lá. Ô Samuel, você falou dessas empresas que você trabalhou, mas eu queria saber em que momento você deu aquele clique de você falar, eu quero fazer uma coisa que seja muito desafiadora, porque eu acho mesmo comércio exterior e mercado internacional muito desafiador. Que hora que você chegou e falou, eu quero isso para mim? Legal. Na minha infância, os meus pais sempre viajaram, eu tenho uma irmã mais nova, então os quatro sempre viajou bastante, e nessas viagens a gente cruzava pessoas de outros países. Exemplo, a gente ia para Florianópolis, tinha um monte de argentino lá, né? De novo os argentinos. E uruguaio.
E ali, essa troca de cultura entre estados, países, eu já curtia aquilo. De ter algo diferente, né, de um mundo maior. Então, acho que isso já me chamou a atenção para querer estudar comércio exterior. E talvez, como eu cresci numa casa onde meus pais eram comerciais, né, já eram dessa questão de vendas, conectava as duas coisas. Conectava a oportunidade de poder viajar com vender. E acho que por isso que eu já me atentei à área de comércio exterior. Deve ter sido isso, no subconsciente ali, que foi Legal. conectando. Porque é desafiador, né? Vamos É, combinar que não é desafiador. brincadeira. Verdade. Talvez quem é de fora fica com uma impressão que é muito difícil, talvez, né? Quem tá dentro do negócio talvez entenda que não é tão complexo. Que nem, pra mim é super desafiador, mas é o massas, né? Pra você talvez não é tanto, né? Não, para mim eu seria interessante se você me ajudasse eu vou importar batata e vou exportar nhoque, que tal? Ó, a gente pode conversar depois. Pedrão, quer falar? Manda aí. Samuel, eu notei uma coisa que você falou. Existe um livro, eu não vou lembrar do nome agora, mas ele fala muito disso, de você pegar uma oportunidade no mercado que ninguém fez aquilo. E hoje em dia é difícil. E você falou que você foi buscar uma ideia de franquia que não tinha no mercado, né? Então, eu quero dizer que isso hoje é um dos grandes motes do empresário que parou para pensar e foi buscar uma coisa que é difícil, não ter a concorrência buscar. No livro que eu li, o Circo de Soleil, era isso. O cara bom um negócio que ninguém fazia. Existia o circo, mas na forma como ele era, não. E foi difícil alguém chegar para empatar com eles, tanto que não existe, eu acho. A gente não ouve falar. Sim. Você acha que o teu negócio também é isso? Agora que você tomou a dianteira, seria mais difícil alguém vir? Eu acho isso interessante, essa questão do livro que você falou, e tem similaridade com o meu negócio, sim. Estava até conversando com vocês aqui. Vocês também têm um desenho similar a só um talk show, mas são muito diferentes de um podcast convencional, por exemplo. O que já dá um temperinho diferente. O meu negócio tem isso também. Eu peguei o que já existia, mas adaptei, porque já existia outras franquias de serviço. Então, não é que eu inventei do zero tudo, né? Sim. Eu peguei um molde que já existia, mas adaptei num negócio que ninguém estava fazendo. Essas oportunidades, quem consegue identificar, eu acho que tem um horizonte É o maior. grande pulo do gato, né? Aí é um pulo do gato muito interessante mesmo. Porque resolve situações que ainda ninguém está resolvendo. Isso, Resolve dores que ainda ninguém está resolvendo. Boa. perfeito. Obrigado, tio. Obrigado, Pedro. Obrigado, Lucas, pelo apoio moral. Ele concordou, viu? Você estava falando de viagens, né, Samuel? Eu também li na sua biografia que você estudou nos Estados Unidos, fez um curso lá fora. Sim. A partir dessa viagem, isso ajudou também a você pensar em criar a BT Agro? Como que isso influenciou de alguma forma? Influenciou bastante, porque o que aconteceu foi assim, eu estudei um MBA na USP, na FIA, aqui em Pinheiros, de gestão de negócios. Nesse MBA que durou 2 anos, eu quis fazer um TCC com o tema franchising. Eu já tinha essa vontade de mergulhar nesse tema franchise, de franquias, porque minha família já tinha tido algumas franquias, umas deram mais certo que outras, eles já tinham investido nisso, então eu queria entender por que algumas davam mais certo, outras não. E eu dei a sorte de pegar um professor, orientador do TCC, que a esposa tinha franquia do Casa do Pão de Queijo, Que legal. ele também queria mergulhar nesse tema, então a gente fez um laboratório prático, assim, de visitar vários franqueadores, várias franquias, entrevistar muitas pessoas, você que é repórter, esse tipo de atividade, mais acadêmica, né? Quando acabou esse TCC, o meu professor falou, Samuel, eu vou arrumar uma bolsa para você nos Estados Unidos, numa universidade que a gente tem parceria aqui na USP, e lá a gente vai poder visitar ex-alunos que montaram empresários também. Então, de segunda a quinta, você vai estudar... É um programa oferecido pela universidade. Pela universidade, exato. Tá. Segunda a quinta, eu estudei estratégia, que os americanos são bons nisso também. E sexta-feira eu visitava empresários que eram ex-alunos. E a americana é interessante, que eles são muito diretos, e o que eu aprendi assim mais com eles é simplificar as coisas. Não ficar floreando muito, né? Simplificar, ser direto, mas bater naquela tecla com constância. Isso que eu peguei deles. Então, quando eu voltei, eu tinha isso na cabeça e voltei conseguindo simplificar mais ideias. Embora essa viagem profissionalmente foi interessante, academicamente, mas deu um choque
social um pouco ali, Oliver. A diferença, eu não sabia que existia aquela diferença social nos Estados Unidos, assim, o rico com o Sim. pobre, né? Vi lá na prática. Mas quando eu voltei, eu voltei decidido a fazer algo simples. Então ajudou muito, sim, essa viagem, essa experiência nos Estados Unidos colaborou demais. O que você acha que mais impacta o fracasso e o sucesso nos empreendedores? A persistência, acho que o principal ponto que eu vejo muito quando a gente conversa com interessados em comprar franquia, porque hoje eu falo com pessoas que querem empreender, ou que já são empreendedores e querem ter uma parceria, o que eu fico de olho para entender é a persistência dele e a maturidade de entender que tudo tem uma curva de aprendizado. O que eu quero dizer com isso? Se você abrir qualquer negócio, pode abrir uma barraca de cachorro-quente. Vai levar um tempo para as pessoas entenderem como é o seu lanche, onde está o seu ponto. Não é do dia para a noite. Porém, tem muitas pessoas, muitos profissionais, que eles querem abrir um negócio que no primeiro mês já dê lucro, que no primeiro mês todo mundo já venha, que aquilo já bombe, e nem sempre é assim. Na verdade, não é assim que funcionam as coisas. Para nada. Para nada, nem para McDonald's, que dizem que é o mais fácil de dar dinheiro. Nem para McDonald's. Tudo tem uma curva de aprendizado, de amadurecimento. Então, você perguntou assim, o que faz a pessoa ter sucesso ou não? Para mim é principalmente essa maturidade de persistência, porque dificilmente alguém que persiste não dá certo. Até se ele não tem talento, quando ele persiste muito, ele tende a se adaptar e conseguir ter resultado. Vou dar um exemplo, assim, aquele colega nosso que era ruim de bola, mas de tanto ele jogar, ele entende onde ele se posiciona, ele não é bom, talentoso, mas de tanto treinar, ele funciona ali, né? Mas o cara que desiste porque o primeiro mês não foi tão bom, não persiste, não dá certo. Você Então, pode dizer, então, que todo mundo pode ser empreendedor desde que se molde e que seja resiliente. aí, essa é a palavra, resiliência. Agora sim, aí eu concordo. Qualquer um, independente da questão até intelectual. Até o Luca. Qualquer um. Mas, Samuel, o instrumento também é isso. Muito se fala de talento, mas eu tenho aquela teoria de 30 anos dando aula, é o seguinte: você persistir, treinar, até o Rafa a gente faz ele tocar. Eu já falei para ele, se ele quiser, né, Rafa, fazer um violão, tá? Mas é a mesma coisa, Mas a mesma ideia. tendo resiliência, né, Pedro? Isso. Por Ficar exemplo, treinando, ficar insistindo, né? até questões intelectual, eu digo, porque a gente teve um caso muito curioso na nossa franquia, de um franqueado que ele descobriu que ele tinha autismo, mas quando ele já tinha comprado a franquia. Antes ele trabalhava num negócio da família, uma fábrica da família, e ele foi diagnosticado com autismo tendo a nossa franquia. Só que ele é um dos top 10 nossos. Só que não foi sempre assim, ele teve persistência, né? Então, eu tenho um filho autista, por exemplo, não é legal limitar nada, né? Eu acho que pra música, pra trabalho, pra qualquer situação, independente da questão intelectual, tendo resiliência, é possível. Sim. E essas limitações quem coloca somos nós mesmos, mas essa ansiedade, acho muito legal essa oportunidade de falar assim, quer ter um negócio, quer ter sucesso com qualquer situação, seja um esporte, música, empreender, profissão, ganhar dinheiro, persista. Basta isso, continue. Quantas pessoas não começam um jiu-jitsu e não fica nem não fica um ano, né? Começa uma academia e não persiste. Então só persiste. Só persiste. Que naturalmente tem uma natureza muito interessante que funciona como uma gravidade, que é assim, o que você colhe, você planta, e o ser humano naturalmente ele se adapta. Então assim, você tende a se adaptar ao que você está trabalhando, mas tem que persistir. Se você sair e ficar pulando, você não vai ser forte em nada. Legal. Lucas, tem alguma pergunta? A gente já falado sobre as redes sociais, mas aqui hoje em dia tem muita a inteligência artificial. Você acha que a inteligência artificial ela vai acabar entrando mais no seu negócio ou vai ser mais humanizado mesmo? Ótima pergunta. A gente já usa a inteligência artificial no nosso negócio, de que forma? Ela resume todas as reuniões que é feita através das videochamadas. Então tem uma IA que resume o que foi falado na reunião e documenta isso via CRM e e-mail. Tudo que está dentro do sistema também de informações de preço, de próximo contato, das atividades que têm que ser feitas, a IA também resume e potencializa nosso negócio.
Então ela já está interferindo no nosso dia a dia, veio para agregar, para facilitar e potencializar. Eu não acho que ela vai substituir nada, mas ela vai dar mais potência para cada indivíduo poder trabalhar. Então já é uma realidade, né? Nem é algo do futuro, né? Já está sendo no presente ela. Vamos ver como isso vai evoluir, mas eu vejo com bons olhos. Samuel, sinta-se privilegiado. Essa foi a primeira vez que o Lucas falou aqui É. na Ó, que história do legal. nosso programa e foi com você. Obrigado, Lucas. Eu vi que antes de começar o programa, você estava conversando ali com o tio, vocês falaram do 80-20. Como que é essa história? Tem uma lei de Pareto, eu acho muito interessante quem não conhece pesquisar essa matemática. Hoje eu descobri que é uma matemática, eu achava que era uma questão comportamental, mas funciona assim, 20% das nossas atitudes geram 80% dos nossos resultados. Só que isso dá para levar em várias escalas. Um exemplo, você pega o resultado da BT Agro ou qualquer outra empresa, 20% também das atitudes da BT Agro ou 20% do time vai gerar 80% do resultado. É muito interessante e maluco isso, mas é uma realidade que vem se repetindo. Isso em várias empresas que eu passei, em vários cenários. E eu acho legal estar atento a isso. O que é esses 20% das ações que está gerando 80% do meu resultado? Quem são essas 20 pessoas que geram 80% do resultado? O que eles fazem? Como multiplicar? Eu acho que esse é um ponto de atenção para qualquer negócio. E é isso que eu estava conversando Legal. com ele. E pode usar, inclusive, para o próprio cliente. 20% da sua clientela, se você focar bem e olhar bem, são responsáveis por 80% do seu faturamento. Exato. Né? Em qualquer negócio. Isso. É isso mesmo. Muito louco. Isso, Muito isso louco. é muito incrível. A conversa está muito boa. Eu queria te pedir agora para você deixar um recado para aquelas pessoas que estão pensando em investir, estão pensando em começar um negócio, mas ainda tem medo. Medo, tá. O que eu falo para essas pessoas? Se você quer montar um negócio, comprar uma franquia, primeiro ponto, busque algo que você goste. Então, assim, mulheres, por exemplo, se gostam mais de questão de roupa, de estética, trabalhar com o que gosta faz toda a diferença. No caso da BT Agro, quem sonha em ser um trader, ser um broker, curte essa questão de negócios internacionais, de criar relacionamento, criar carteira, é a nossa praia. Então, a dica é assim, trabalhe com o que você goste, porque assim, tudo facilita muito o seu aprendizado, a sua resiliência que vai ser necessária. Vai ser necessária, né? Legal demais. Samuel é nosso vizinho aqui da Vila Mascote. Obrigado por ter vindo aqui no Agora Hub e participar do nosso programa. A gente gostou muito de te receber e as portas estão abertas. Quando quiser voltar, só chegar. Eu que agradeço. Obrigadão, Samuel. Obrigado, Oliver. Valeu. Quem quiser saber mais sobre a BT Agro, como é que faz? Tem site, Instagram? No Instagram tem mais coisas, BT Agro Brasil, o nosso Instagram. Tem o site também, btagrobrasil.com.br. Todos são bem-vindos para nos conhecer, nos visitar. A empresa fica aqui próxima também da Vila Mascote. Será um prazer conversar com vocês. E agora chegou a hora dele, quando a sabedoria popular encontra o empreendedorismo com bom humor. É hora do nosso Momento Inspiração com o tio do Nhoque. Momento inspiração, momento inspiração, com o tio do Nhoque. Você perde 100% dos arremessos que não tenta. Boa, tio. De quem que é essa frase? Essa frase é do Wayne Gretzky, o maior jogador de hóquei da história, considerado o Pelé das quadras de gelo. Muito profundo, hein? Tem mais frase hoje aí? O cliente nem sempre tem razão, mas se cair o Pix, a gente escuta sorrindo. Boa, tio. De quem que é essa frase? Essa frase é do Paulinho do Gás, vizinho dali de casa. Ele enxerga a oportunidade onde ninguém vê. Ele fundou uma empresa de limpeza especializada em academias, que já tem mais de 300 funcionários em 3 estados e ainda encontra tempo para uma carreira musical. Com vocês, o empresário e artista Jorge Filho. Boa, tio. Obrigado, Jorge. Seja muito bem-vindo ao Obrigado, Negócios à Oliver. Parte. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom. Você já é de casa aqui, já veio no Agora Hub algumas vezes. Eu já assisti um EP que você gravou aqui. Sim, Hoje a gente vai falar do seu lado empreendedor também. legal. O Jorge, ele tem uma empresa que faz limpeza de academia. Como é que começou
essa loucura aí? Da onde que surgiu essa ideia? Você estava lá na academia, pegou um peso meio sujo e falou, pô, preciso dar um jeito nisso. Não, foi assim, foi em 2008, né, que a gente fundou a empresa, fundei em conjunto com meu irmão, né, meus pais já tinham um negócio também de limpeza, né, e aí eu voltei da Europa em 2008, e aí a gente teve essa sacada, a empresa dos meus pais já atendia uma grande academia, que era a Legal. Fórmula Academia, e aí, devido a essa expertise, a gente falou, puta, vamos dar uma nichada aqui, né, eu tava estudando marketing de serviços, tudo mais, e aí a gente teve essa ideia de, em conjunto, né, da gente montar para Micklin um outro negócio, né, pra gente só nichar em academias. E aí daí a coisa foi acontecendo, né? Legal. E ao mesmo tempo, o Jorge também tem uma carreira musical, você é compositor, cantor. Fala um pouquinho pra gente, um resumo do seu trabalho. Sim, bom, eu sou filho e neto de músicos, né? Então a música para mim sempre foi uma coisa muito presente na minha vida, né? Em 2003 eu terminei a faculdade, falei para meus pais, vou para Europa, vou viajar, que era um sonho meu, né? De viver de música lá fora, onde fiquei 4 anos lá fora. Voltei em 2008, fundei a empresa e nesse tempo a música acabou ficando um pouco de lado, né? Mergulhei em montar a empresa e fazer a empresa crescer e tudo mais. Ao longo desse período, né, eu tive essa vontade de retornar a ter contato com a música, então voltei indo estudar, fazer um conservatório no Souza Lima, e aí ali conheci o professor Ciro Visconti, e aí ali as coisas foram andando, né? Eu montei uma banda novamente e tal, tudo mais, mas estava muito com ensaios, né? E aí depois, em 2018, meu pai faleceu, né? E em 2020 veio a pandemia, né? E como tudo parou, né? Então eu tive que ressignificar várias coisas, então esse lado artístico começou a aflorar muito mais. Muita gente mudou de vida, né? depois da Exatamente, pandemia. exatamente. Então foi um pouco aí essa questão, principalmente de pandemia, que me fez, Uhum. né, me resgatar um pouco desse lado Sim. artístico. A gente vai fazer várias perguntas, quero saber mais desse seu lado musical, mas eu tô muito curioso com o lance da academia, até porque eu não frequento, não sei se você percebeu. Tem alguma história curiosa que envolve esse seu trabalho na academia que você pode compartilhar com a gente? Ah, cara, tem muitas histórias, né? Desde de histórias muito legais de superação, de ajudar as pessoas, né? A gente tem muitos relatos, né? Como a gente gera oportunidades de emprego para muitas pessoas, né? Então é muito bacana quando você recebe esse retorno das pessoas que elas conseguiram realizar sonhos, né? Devido ao trabalho delas, né? Pessoas que são humildes, que estão ali trabalhando no dia a dia. Então isso é muito gratificante, né? Saber que você está contribuindo com a macroeconomia, né? Em situações tão vulneráveis, né? Que você está melhorando a vida das pessoas lá na ponta, cara. Isso é disparadamente assim o mais gratificante, né? Desse Legal. trabalho. Tio do Nhoque, manda aquela boa. Pois é, esses dias me chamou a atenção, Jorge, me apareceu uma postagem do Caíto Maia, dono da Chili Beans, e ele disse exatamente assim, ele falou, gente, eu tô aqui em Miami, na academia do condomínio, e queria realmente dizer que o Brasil é o Brasil. Ele falou, a academia aqui é nojenta. Sim. As academias no Brasil são sensacionais, sem dúvida, graças ao seu trabalho. Que sacada, hein? Parabéns. Sim, sim. A gente teve essa sacada porque, assim, a Bodytech, né, que é o nosso principal cliente, eles faziam pesquisas de satisfações com os clientes deles, né? E dentro dessas pesquisas de satisfações, o que a gente conseguiu identificar é que a limpeza ela é top 3 de nível de importância, né? Para o serviço de uma academia, né? Porque gera saúde, a gente está ali num local de saúde, Sim, né? claro. Então a gente percebeu esse nicho aqui e falou, pô, cara, isso aqui tem uma alta relevância para o serviço, porque é diferente de um serviço de um escritório, né, ou de um supermercado, ou de um banco, né? Numa academia as pessoas deitam no chão, elas tomam um banho, acaba sendo uma extensão da casa. Então a limpeza ela é muito importante. Tem muita transmissão de doença? Muita, muita, muita. HPV, essas coisas? Sim, sim, porque imagina, né? As pessoas têm troca de suor, né? Então, se não tem uma asepsia, uma higienização correta, por mais que não é um local público, mas é um local coletivo. Sim. Então, a circulação de pessoas ela é muito É ampla. grande, é Né? verdade. Então, e não adianta você ter essa concepção de só higienizar com álcool e tudo mais, né? Essa visão de limpeza doméstica, né? Porque são muitas pessoas e tem muitas bactérias, tem muitos agentes patogênicos ali, né? Sim, Então, a sim. importância, a limpeza realmente é uma coisa extremamente importante. Desculpa, não, e é uma coisa Parou ímpar. realmente extremamente relevante, porque
as pessoas estão trocando. Quando a gente está sentado aqui, cada um na sua cadeira, você está fazendo uma coisa, ele outra não está. Existe uma troca pelo, né, no ar. Mas na academia não tem jeito, né? Eu Sim, acabei sim. de largar um peso, você está pegando, você está deitando onde eu estava deitado, então realmente a relação é muito mais estreita, né? Agora imagina, né? Tem pessoas que estão fazendo uma esteira, por exemplo, que saem de lá, deixam litros de água em cima de uma esteira. Às vezes você acabou de Verdade. sair, aí vai entrar uma outra pessoa ali com. Imagina o quanto de bactérias e micro-organismos Verdade. É tem um mundo ali, né? invisível que a gente não imagina, né? Exatamente, exatamente. Pedrão, você tá me olhando com uma cara de que quer fazer uma pergunta. Olha, pro Jorge, que como, assim como eu músico, né? A primeira pergunta é assim: ah, a gente entende que a música traz uma certa sensibilidade, né? E eu queria saber, assim, no seu jeito de empresariar, você acha que até como você lida com quantos funcionários? São 300? 300 funcionários. Então, o teu lado para os recursos humanos, a música ajuda no seu modo de pensar em relação à tua equipe? Porque eu acredito que uma equipe dessa, você tem que ter eles bem na mão, porque Sim, senão sim. eles não vão fazer o serviço que deve ser feito com, vamos dizer, com paixão ou até gostar do que fazem para entregar um serviço para a academia perfeito, Uhum, né? uhum. Sim, sim, esse lado artístico, claro, traz um lado mais humanizado, né? A arte, ela mexe com emoções, mexe com sensibilidade, né? E parece que no mundo corporativo você levar emoção, né, é um pecado até, né? É um mundo muito frio, muito de números, né? As empresas não enxergam, né, os funcionários como pessoas, então tudo isso sim traz um olhar mais humanizado, né? E em conjunto com os meus sócios também, que a gente tem sempre isso muito claro, né? A gente somos em 3 sócios, né? Eu, meu irmão e o Ricardo, né? Que é um grande amigo da família já também. E nisso a gente é muito alinhado, né? Mas sim, esse viés artístico traz essa humanização para o negócio, né? Traz esse olhar para as pessoas, traz esse olhar para o indivíduo, traz esse cuidado também. Tanto é que na nossa empresa também, né? A gente oferece também mindfulness para os nossos funcionários, né? Então, onde que aqui no Brasil uma empresa de prestação de serviços de limpeza, né, oferece mindfulness para os colaboradores, né, que estão lá nas academias executando limpeza, né? Então traz essa sensibilização, traz essa humanização, traz esse cuidado com as pessoas, né? A gente gosta de brincar muito que a gente não é uma empresa de limpeza. Nós somos uma empresa de gestão de pessoas, né? Porque se eu tenho pessoas bem acolhidas, principalmente lá na ponta, se eu tenho pessoas bem treinadas, orientadas, a limpeza é secundária e ela acontece, né? Entendi. Então, esse olhar, sim, artístico traz, sim, essa humanização para esse mundo corporativo, sim, né? E também o se relacionar também, essa questão do público, né? Então, quando você é um artista, você tem que lidar com o público, né? O palco, tudo mais. Então, pessoas. Então, sim, Acaba ajudando e sim, você tem o seu colaborador comprando a ideia da empresa, exatamente. vestindo a Fica uma camisa. coisa muito mais humana. E também, sem contar também as festas de fim de ano também, né? Então, nas festas de fim de ano, a gente sempre faz um churrascão, tudo mais. E aí tem música, e aí sou eu que tô lá Gostei, tocando, né? Gustavo. Antigamente, quando meu pai Pode me era vivo, chamar que meu eu vou pai lá também ajudar. tocava, claro, O vamos. Luquinha. Boa, boa, Pedrão. Até o Luca eu vou lá. Ô Jorge, você, seu irmão e o Ricardo é violão, baixo, bateria? É isso, a gente faz. O Fernando e o Ricardo eles pegam lá os baldes lá e tudo mais e ficam fazendo a Isso é legal. batucada. Ah, a base musical é sua. É isso. O Pedrão, ele tem beleza, uma escola de maravilha. música, não sei se vocês Sim, já sim, falaram aí nos já. bastidores. E Sim. tem uma Legal. coisa curiosa que na época com a chegada na Lua dos Estados Unidos, o presidente visitou a NASA, você sabe dessa história? E ele chegou Não. para o faxineiro e perguntou: e aí, o que você está fazendo aqui? Estou ajudando o homem a chegar na Lua. Ele não É, estava limpando, né? Legal demais. Exatamente, exatamente, né? Sensacional. Porque isso é uma coisa que é muito importante, né? Essa analogia, porque o faxineiro, né? A gente nem gosta de usar esse termo Sim. faxineiro, né? A gente fala que eles são técnicos de limpeza, né? Porque existe até essa valorização também do trabalho das pessoas. Você não é um simples faxineiro, cara, você é um profissional de limpeza, né? Você é um agente de saúde, né? Porque você está propiciando saúde dentro desse espaço, desse local, né? Então a gente procura trazer muito essa visibilidade desse trabalho dessas pessoas que Sim, sim. estão lá na ponta. Isso é muito importante. São 300 funcionários presentes em mais de 3 estados do Brasil, Em é 3 isso? estados, exatamente. A gente está São Paulo, né? São Paulo capital, então a gente tem aqui São Paulo, tem interior de São Paulo, Grande São Paulo, a gente tem Campinas, Ribeirão Preto, Cotia, Alphaville, né? Aí a gente tem no Rio de Janeiro capital e Porto Alegre também Legal. a Como gente que é atua. para você impactar a vida de tanta gente? Porque, de certa forma, você acaba mudando a vida das pessoas. Sim. Como que você vê isso?
Olha, eu vejo isso muito positivamente, né? Como eu já disse anteriormente, né? É muito gratificante você saber que você está colaborando com os sonhos de pessoas, né? E de pessoas que são humildes, que já têm tantas dificuldades na vida, né? Então você está sendo um agente facilitador, né? Para que essas pessoas cresçam, para que as gerações dessas pessoas também cresçam e evoluam, né? Então isso é extremamente gratificante, esse trabalho com as pessoas, né? Essa inserção na macroeconomia, saber que você está colaborando também com a economia local, né? Porque essas pessoas elas vão lá e compram no negócio local, né? Elas vão no mercadinho local, né? Então, de certa forma, você está, Sim. né, colaborando com muita coisa. Eu nem imagino como é isso, cuidar de 300 pessoas. Eu tenho 3 aqui e já tô perdido. Mas, ô Jorge, tem muita gente que romantiza, né, o Sim, empreendedorismo. sim. Já teve alguma situação que você, pô, ficou desesperado, quase jogou tudo pro alto? Cara, com pessoas não, claro, sempre é difícil e desafiador lidar com pessoas. Eu acho que o mais desafiador, assim, do empreendedorismo, cara, o peso Brasil, sabe? É você lidar com o governo, você lidar com a justiça trabalhista, né? Você lidar com a carga tributária. Isso aqui é o que é o mais desanimador de você empreender nesse país, né? Com a injustiça que acontece e o empregador, na maioria das vezes, é uma questão cultural, ele acaba sendo o vilão da história, né? Então tem muita. E também há muito empresário picareta também, tem muito, ainda mais nesse segmento de limpezas, porque são pessoas humildes e acabam sendo muito exploradas também lá na ponta, né? Mas também existem muitos empresários bons, existem muitas empresas boas, mas culturalmente aqui no nosso país há essa visão de que o empreendedor é o vilão Sim. e tudo mais. Então, eu acho que o que mais desanima mesmo é esse status quo, sabe? A carga tributária, são impostos, encargos em cima, para você até gerar mais emprego, né? Então, acho que isso é o ponto mais desanimador Sim. mesmo A do gente tava falando antes empreendedorismo. com o Cristóvão, primeiro convidado do dia, e ele falou pra gente que acredita que qualquer um pode ser empreendedor desde que saiba se moldar. Você acredita nisso também? Sim, sim, sim. Você tem que ter muitas habilidades, né? Então, claro, uma delas é, hoje em dia, principalmente, né, ao lidar com pessoas, mas você precisa estar muito antenado com tudo que está acontecendo, né? Com essa parte tributária que a cada hora muda, né? Então, a gente está passando por uma digitalização de receitas, da Receita, própria Receita Federal, com e-social, né? Normativas que vão mudando, né? Muito velozmente, né? E o Brasil, ele é um país, em termos de digitalização, né? Da informação, que a gente é muito para frente nisso, né? Com o próprio e-social, então trouxe muitos avanços, mas ao mesmo tempo trouxe muitos desafios. Então, você tem que estar muito antenado com tudo, né? Então, você tem que estar antenado com a parte jurídica, com a parte tributária, né? Então, são várias competências que o empreendedor tem que ter, sim. O Samuel estava falando da maior qualidade é resiliência. Isso, você utiliza isso também, não? Muito, muito, muito. Você tem que acreditar, né? Porque são muitos desafios todos os dias, né? Então, e às vezes as derrotas vão vir para você aprender também, Sim. né? Então, a resiliência é um atributo imprescindível para o empreendedor, né? Legal. Porque as Ô, pancadas são Jorge, grandes. voltando a falar só por coincidência do Caíto, que foi, ele é músico, né? Teve uma banda antes do sucesso da Chili Beans, lembrando do grande Bruce Dickinson, né? Que além de pilotar avião, ainda comanda a empresa. Onde que você e dele, né, sem esquecer do nosso amigo aqui ao lado, que músico e também cuida da escola, que não deve ser fácil. Onde que você coloca, onde que você usa mais aquilo que você aprende ou desenvolve na música na empresa ou vice-versa? Ah, bom, o que eu levo da música para a empresa é justamente esse sentido de criar harmonia, né? Tá. A gente criar harmonia entre os departamentos, né? Então fazer com que tudo flua de uma forma, né, que a empresa não tenha essa visão departamental, né? Então é como uma banda, né? Então você tem a bateria, você tem a guitarra, você tem o baixo, você tem a voz. Então tudo isso tem que soar uníssono, né? Para que o som chegue lá no público, né? É a mesma coisa numa empresa, né? Você tem o departamento financeiro, você tem o departamento operacional, você tem o comercial, você tem o departamento pessoal, você tem o RH. Então todos esses departamentos têm que funcionar em sincronia, né? Como uma Entendi. banda, para que tem o objetivo final que é a gente atingir, né, os nossos clientes, nosso público, né? E ao contrário, né, o que essa visão empreendedora me traz para a música é justamente essa visão de negócio,
né? Que você tem que tratar a sua música, né? A sua arte, né? Como um negócio, né? E às vezes os artistas, né? A gente se perde muito nessa questão da venda do produto, Tá. né? De como eu vou vender o meu produto. Então, esse paradoxo, né? Entre, mas eu quero fazer a minha arte, mas eu não quero também que eu seja uma coisa comercial, né? Mas não se trata de você se vender pro mercado, Sim. né? Trata-se de você saber como você vender o seu produto, Sim, sim, né? entendi. Então, essa visão empreendedora me traz essa visão para a arte. Sim. Legal. Você lembra desse Joia. momento, Jorge, quando você parou e pensou, putz, eu tenho habilidade para isso, eu vou empreender? Quando é que foi isso? Não teve um momento assim específico, né? Porque, como eu disse, eu também cresci com meus pais que também sempre tiveram já essa raiz empreendedora, né? Então, a minha mãe, ela montou uma empresa em 1987, né? Então, imagina uma mulher, no final dos anos 80, montar uma empresa e tudo mais. Então, eu já tive esse espelho já dentro de casa, né? Então, a minha própria ida também para Portugal, para Europa, foi um empreendedorismo meu, porque eu saí daqui com a minha grana, me montei, eu, tipo, me planejei, fui tocar, fui trabalhar, né? Me organizei dentro disso, né? Então, o empreendedorismo para mim sempre fez parte, assim, da minha vida, né? Desde quando eu era moleque com a minha banda também, quando a gente ia viajar. Então, sempre tinha essa visão um pouquinho de ter um negócio e tudo mais, né? Eu nunca me vi também... eu tenho um pouquinho de dificuldade, às vezes, com essa questão de hierárquica de chefe, porque principalmente no mundo corporativo mesmo, porque é muita frieza, é muito número, é muito, né, essas relações, né, verdade. frias mesmas. Vai lá, Pedrão. Então, Jorge, eu queria saber qual foi o maior elogio que você já recebeu como empresário e o mais inesperado. Ah, o maior e o mais inesperado foram juntos, né? Foi uma vez que a gente estava num cliente, né? Tava eu e meus dois sócios, né? O Ricardo e o Fernando. E a gente estava conversando com os proprietários e tudo mais. E esses caras, eles tiveram uma grande rede de academias também, né? A Competition. E eles tiveram as maiores empresas prestadoras de serviços de limpeza do Brasil, né? Que é a ISS e Brasanitas. E eles tiveram experiências muito ruins, né? Com eles. E aí a gente estava já atendendo eles já uns 2, 3 anos, né? A gente estava fazendo essa reunião para ter uma avaliação. E aí o dono chegou e falou assim, cara, vocês são muito F, né? Porque, cara, antes a gente teve as 2 maiores empresas daqui do Brasil e vinha um monte de engravatado aqui e nunca resolviam nada. E vocês estão sempre aqui e estão resolvendo as coisas com uma naturalidade muito grande, né? E esse alinhamento que a gente tem de culturas, de empresas também, isso é muito legal, é muito gratificante pra gente, né? Então, isso pra gente fez um carinho bom, né? Você fala, pô, os caras estão falando de grandes empresas, né? Empresas de mais de 10 mil, 20 mil funcionários, né? Então, são empresas capacitadas. Sim, claro, claro. Né? Então, e a gente, claro, perto desses caras a gente é pequeno, com 300 funcionários, e você receber um elogio desses foi inesperado, né? E foi um grande elogio, né? A gente ser comparado com grandes empresas, multinacionais até, e a gente tem um desempenho superior ao dele. Acho que muita gente aqui tá curiosa também para ouvir um pouco da sua música, né? Legal. Então, vamos fazer uma palhinha agora com o Jorge? Você Pode ser? Meu violão aqui com honra. Você pode tocar alguma canção autoral sua aí pra gente? Claro, claro. Vou tocar uma música que se chama Luz do Dia. Essa é a última música que eu lancei, tá lá no Spotify também, então fiquem à vontade também pra curtir. Jorge Filho. Legal. Como uma brisa veio a calma ao contemplar o sol, as nuvens e o céu azul. Senti de novo a alegria e ela me envolve, me beija, me acaricia e dança. E ela me envolve, me beija, me acaricia. Criança, e ela me envolve, me beija, me acaricia. Criança, lhe peço que dance mais um pouco. É nesse abraço gostoso
gostoso. Agora aqui nesse instante, com o calor do sol no rosto, e sinto a beleza extasiante da vida. Lhe peço que dance só mais um pouco, abraço gostoso aqui nesse instante, o sol no rosto, extasiante a vida. E ela me envolve, me beija, me acaricia e dança. E ela me envolve, me beija, me acaricia, criança. Ela me envolve, me beija, me acaricia, com sua coreografia, sinto-me criança. E ela me envolve, me beija, me acaricia, com sua coreografia, entro na dança. E ela me envolve, me beija, me acaricia, com sua coreografia, criança. Parabéns, muito bom, obrigado. Jorge Filho, senhoras e senhores. Jorge, essa você gravou aqui no Agora Hub ou não? Isso, eu fiz o lançamento, né, de uma música. Foi que... essa? Foi exatamente. Não foi essa. Foi a primeira que eu fiz, que foi a Senhor Saturno, né? Mas eu toquei essa música aqui também. Legal. Foi um evento muito legal, né? Onde a gente teve aproximadamente umas 100 pessoas. Eu lembro, eu tava aqui presente. Foi muito bacana, muito gostoso mesmo. A gente tá colocando aqui umas imagenzinhas pro pessoal dar uma olhada. Legal. Nesse evento aí que a gente tava presente. Jorge, suas inspirações na música, quem que são? Cara, minhas inspirações de criança, Beatles. Eu escutava muito Beatles quando era criança, né? Tive uma fase de metal também, onde minhas primeiras bandas a gente fazia cover de Nirvana, Rage Against the Machine, Sepultura. E aí, sempre tive muito, ao mesmo tempo também sempre tive muita MPB em casa. Meu pai tocava também, né? Então eu escutava muito Milton, né? A Elis Regina, Chico Buarque, Paulinho da Viola, né? Bastante sambas também. E aí depois, na juventude, fui conhecer o reggae, né? Gostava muito de reggae, Bob Marley, Peter Tosh. E aí, nessa minha fase, quando eu fui pra Europa, me aproximei mais da bossa nova, né? Comecei a tocar mais bossa nova, então... Porque os gringos gostam muito? Muito, muito, muito. A música brasileira lá fora, ela é muito, né, valorizada e muito reconhecida, né? Então é esse mix aqui, tem um pouco de influência aqui de rock, né? E aqui dentro, como é que você vê o cenário brasileiro da música? Olha, eu acho que a gente tá... O Brasil é como no futebol, sabe? A gente tem muitos artistas bons. A música popular brasileira, ela é muito rica, né? Só que a gente não... Falta infraestrutura mesmo, né? Em termos de espaço para que a gente consiga mostrar esses talentos, né? Porque hoje, principalmente, né, eu vejo a gente muito concentrado em alguns nichos, né, musicais. Né? A gente é muito ou samba, né? Nada contra, né? O pagode, né? Ou o sertanejo universitário que vem dominando muito, né? E funk. Né? Então você vai sair hoje à noite, né? Aqui em São Paulo, principalmente, na maioria dos bares, só toca isso. Né? Então, ultimamente as casas estão abrindo um pouco mais de espaço para músicos autorais. Coisas que lá na Europa, em 2003, 2004, isso já acontecia. Né? Você tem muitos bares para músicas autorais. Uhum. Então, ou seja, o circuito alternativo lá fora funciona muito melhor do que aqui. Né? Então, esse mercado interno é um mercado que está amadurecendo ainda mais. Né? Então, a própria internet também está trazendo também essa flexibilização, mas a gente tem muito para crescer, né? Porque o músico brasileiro é muito criativo. A gente tem ritmos populares, a gente tem ciranda, coco, maracatu, né? Então, tem muita coisa que dá pra gente misturar, né? Então, é uma infinidade. A música brasileira é muito rica. O Luca, no último convidado, ele tava falando ele fez uma pergunta sobre inteligência artificial. Hoje em dia a gente tá vendo cada vez mais recursos, mais aplicativos estão criando as músicas sozinhos, as músicas sozinhos. Isso, como que você vê o futuro da inteligência artificial na música? Cara, eu acho que é uma coisa que é inevitável. Né? A inteligência artificial é uma coisa que vai vir pra ficar. Né? Mas é assim, eu acho que a relação que a gente tem com a música, ela vem dos primórdios da humanidade, né? Ela vem do rito, né? Então a experiência musical, ou seja, isso que a gente acabou de vivenciar aqui, eu estar tocando, vocês estarem escutando, isso aí
ela vai conseguir fazer de certo modo, né? Porque você vai ter robô, sei lá, vai ter telão, vai ter alguma coisa digital lá fazendo, né? Mas exatamente, você não vai ter essa variável humana no momento da apresentação, sabe? Dessa troca de emoção, né? De energia. De energia, então são vários componentes. Aí ela vai vir, vai ficar e tudo mais, né? Eu acho que isso vai ter, mas eu acho que essa questão ritualística de como a gente consome a música, eu acho que isso a IA não vai conseguir substituir, não. Legal. Porque vem dos primórdios da humanidade, né? O Luca quer fazer mais pergunta? Vai lá. Eu queria perguntar se o que foi mais difícil foi dar o primeiro passo para abrir a empresa ou subir a primeira vez no palco? Boa. Ah, cara, sem sombra de dúvida, subir a primeira vez no palco. Sem sombra de Ainda dá o dúvida. frio na barriga? Sempre dá. Não sei como que abriu a empresa, mas subir no palco sempre é diferente. Não, é desafiador, é bem desafiador. E a primeira vez que eu subi no palco, né, que eu tenho consciência, porque a primeira vez que eu subi eu tinha uns 5, 6 anos de idade e foi com meu pai, né, no festival da Sharp, que ele trabalhava na Sharp, né, e ele também tocava, e aí eu subi com ele, mas eu não tenho vagas lembranças disso. E a segunda vez eu tinha uns 12, 13 anos e também foi com meu pai, né, e eu lembro que eu não conseguia olhar pra cima, assim, olhar pra frente. Eu fiquei tão nervoso que eu olhava pra baixo, assim, não olhava. É muito mais desafiador, assim, subir num palco do que abrir a empresa. Legal. Bom, tá na hora daquele nosso momento. O que você prefere com Jorge Filho? Vamos lá? O que você prefere? O que você prefere? Boa, Pedrão, obrigado. Vamos lá, Jorge. O que você Bora. prefere? Seu Jorge ou Djavan? Djavan. Djavan ou Tim Maia? Djavan. Djavan ou MC Daniel? Djavan. Djavan ou Metallica? Putz, essa é difícil. Essa é bem difícil, mas eu fico com o Djavan. Djavan ganhou de novo. Djavan ou Zé Ramalho? Djavan. Djavan ou Chico Buarque? Puta, essa é bem difícil. Chico. Chico Buarque. Buarque. Chico Buarque ou Zeca Pagodinho? Chico. Chico Buarque ganhou aqui no que você prefere. Jorge, muito obrigado pela sua Agradeço. presença, obrigado por ter aceitado o nosso convite. As portas estão abertas aqui, quando você quiser voltar, fica à vontade. Se quiser fazer parte da banda, a gente tira alguém ali, bota você no lugar, tanto faz. Legal. É tipo, vira um trio, né? Ou vira um trio, melhor ainda. Você quer deixar algum recado? Como que as pessoas te encontram o seu trabalho nas redes sociais? Legal. Bom, no Instagram é jorge.l.filho. Vocês me acham lá, tem os links com as músicas. No Spotify também, todos os streams. Jorge Filho, vocês acham lá as minhas músicas, o meu trabalho autoral. Né? Fiquem à vontade para seguirem, compartilhar, curtirem, né? Mandar mensagens, fiquem mais do que à vontade. Né? E o que eu só quero dizer é que se a gente tem um sonho, né, para a gente acreditar e sempre ir em frente, né, e saber que a gente nunca vai estar sozinho nessa empreitada, né? A gente tem que sempre também trazer as pessoas para acreditarem e construir esse sonho com a gente, né? A gente vive em comunidade, em coletividade, então é muito melhor quando a gente consegue construir esse sonho com várias mãos. Estamos quase terminando aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal do Negócios à Parte, curtir o vídeo, comentar. Entra lá no Instagram também, Negócios à Parte TS, tudo junto, @Negócios à Parte TS. Tio do Nhoque, gostou do programa de hoje? Muito. Pegou algumas dicas com o Samuel? Todas. Maravilhoso. Dá para aproveitar. E o que é mais importante, não só pegar as dicas, como colocar em prática. Aí, boa. Pedrão, Luca, gostaram do papo com o Jorge também, sobre música? Fazer som autoral é um desafio, eu sou testemunha disso. Então está de parabéns também por mais esse empreendimento, que é um Boa. empreendimento, né? Tio do Nhoque no Instagram é @Tio do Nhoque, @Tio do Nhoque. certo? Quem quiser procurar Legends, como é que faz, Pedrão? Legends Escola de Música, que também é uma luthieria. Isso. Significa o quê? Aprende luta? Não, eles consertam Conserta instrumentos. Estamos aqui na Damasceno Vieira, bem pertinho aqui, 1068. Temos o nosso Instagram, que é Escola Legends Oficial. Muito bem. Então a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigado. Até mais.